Bom, pessoal, vamos lá, ó, mais um dia aqui, né, da nossa reta final de revisão para ESA. Vamos falar hoje sobre polinômios, né, polinômios e equações polinomiais. Então, o que você não pode esquecer de polinômios? A divisão de polinômios, a gente vai ver tudo isso nos exemplos, né, vou relembrar para vocês nas questões. A relação da divisão, além de efetuar a divisão, né, você também tem que lembrar da relação da divisão. Qual é a relação da divisão? Isso aqui é muito importante, ó. A gente tem que o dividendo, P de x, é igual ao divisor, D de x, vezes o quociente, Q de x, mais o resto. Então, essa é a relação da divisão, que não é relação só na divisão de polinômio, é relação em qualquer divisão. Né? O dividendo é o divisor vezes o quociente mais o resto. Teorema do resto, tu não pode esquecer. Lembrando que o teorema do resto, né, a gente usa quando o divisor é do primeiro grau. Se o divisor for do tipo x menos a, do primeiro grau, a gente usa o teorema do resto. Vamos relembrar lá. Briot-Ruffini, tu não pode esquecer também como você reduz um grau, né? A partir do momento que você tem uma raiz do polinômio, uma raiz da equação polinomial, você consegue reduzir. A gente vai relembrar isso também. E as relações de soma e produto, né? Soma e produto de equação terceiro, quarto e quinto grau e assim por diante, tá bom? Também chamados de relações de Girard, não sei como é que você chama. Ó, o resto da divisão, então vamos lembrar que é divisão de polinômio em si, ó. O divisor é do segundo grau, apesar dele perguntar do resto, eu não posso usar o teorema do resto. Então, ó, vamos relembrar como é que a gente divide, ó, bem no passo a passo aqui, né? Ó, peguei o número e vou dividir o cara por x ao quadrado menos 2x mais 1. Eu vou pegar um rascunho e eu sempre pego, ó, o primeiro cara do dividendo com o primeiro do divisor. Lá no rascunho eu vejo, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado, repete a base e subtrai os expoentes, vai dar x ao quadrado. Esse número eu coloco aqui. Tenho que lembrar que agora, feito essa divisão, eu faço o que a gente chama de prova real. Você joga multiplicando com o dividendo, né? Com o divisor, desculpa, e joga para o outro lado com o sinal trocado. X ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Aí vem para cá menos x à quarta. X ao quadrado, que multiplica menos 2x, é menos 2x ao cubo. Vem para cá mais 2x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 vai dar x ao quadrado. Vai para o outro lado, menos x quadrado. Não tem mais ninguém para o x quadrado multiplicar, você para a conta e vê o que vai acontecer. O primeiro tem que morrer sempre aqui, ó. Menos 3x ao cubo com 2x ao cubo vai dar menos x ao cubo. 7x ao quadrado com menos x ao quadrado vai dar 6x ao quadrado menos x. Continua lá no teu rascunho. E agora eu vou dividir, ó, o primeiro do dividendo, x ao menos x ao cubo, dividido por x ao quadrado. Isso aqui, x ao quadrado. Isso vai dar menos x. Ó. E aí eu coloco aqui, menos x. Menos x vezes x ao quadrado, prova real. Ó, menos x ao cubo vai para o outro lado, mais x ao cubo. Menos x, que multiplica menos 2x, vai dar mais 2x ao quadrado, que vai para o outro lado, menos 2x ao quadrado. Menos x vezes 1 dá menos x, que vai para o outro lado, mais x. Ó. Esse corta com esse, o menos x vai com mais x também, são simétricos. Sobrou só 4x ao quadrado. Eu ainda continuo, olha a pegadinha, olha a letra A, ó. Eu continuo a divisão, porque o grau ainda dá para dividir, ó. Aqui está de segundo grau e aqui é do segundo grau também. Então, ó, 4x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Corta x ao quadrado, vai dar 4, ó. Então, lá no quociente fica 4. 4 vezes x, 4x ao quadrado. 4x ao quadrado ao passar para o outro lado, menos 4x ao quadrado. Né? Bom, continuando a conta, 4 que multiplica menos 2x dá menos 8x. Vem para cá mais 8x. 4 vezes 1 dá 4, vai para o outro lado, menos 4. Né? Então, ó, ficou assim. E aí esse corta com esse, o resto ali. Ó. Tudo bem, gente? Deixa eu ver aqui se eu esqueci algum número aí. Porque desse jeito que tá aí, tá sem gabarito. Deixa eu dar uma olhada aqui. X à quarta por x ao quadrado, x ao quadrado. Ó. X à quarta, 2x ao cubo. X ao quadrado vai para lá, menos x ao quadrado. Deixa eu ver se eu esqueci alguém lá em cima. Ah, tinha um mais 4 aqui, ó. Olha aí, eu esqueci desse mais 4 ali, gente. Não tem problema não, esse mais 4 vai só descendo, né? Ó, ele não interfere em ninguém. Aqui, ó, esse mais 4 ele desce, ó. Ele desce para cá, tá? Ó. Só recapitular, gente.
Menos 3x ao cubo com 2x ao cubo vai dar menos x ao cubo. É 7x ao quadrado menos x ao quadrado, 6x ao quadrado. O menos x não tinha ninguém, ele desceu para cá. Ó. O 4 vai descer também. Ele vai descendo aqui e não vai alterar em nada, né? No final aqui ele vai continuar aqui, ó. E aí na hora que você for pegar, ó, esse 4 menos 4 vai cortar. O 4 só vai descendo, tá, gente? Ele não vai alterar em ninguém. Na última conta aqui, né, que sobrou 4x ao quadrado, ainda tinha que descer esse 4 aqui. E agora vai cortar com menos 4 ali, sobrou só o 8x. Foi só ir colocando 4, tá, gente? Ele não ia interferir até chegar nessa última conta aqui. Bom, agora sim, o gabarito é 8x. Beleza? Se você não gostou, apaga ali, refaz, que tu vai ver que vai dar tudo certo, tá? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, dividindo um polinômio, p de x por d de x, encontra-se o quociente q de x, o resto rx. Bom, gente, eu já falei para vocês, ó, que eu posso jogar na relação. P de x é d de x vezes o quociente mais o resto, a relação da divisão. Jogando aí, eu vou descobrir o p de x, ó. P de x vale d de x, que é x ao quadrado mais 1, que multiplica o q de x, que é x mais 3, mais o r de x, que é menos 7x, ó. Então vai ficar negativo, né? Ó, menos 7x menos 11. Joga aqui distributivo, ó. X ao quadrado vezes x vai dar x ao cubo. X ao quadrado vezes 1 vai dar x, melhor, x vezes x ao quadrado, x ao cubo. X vezes 1 vai dar x. Jogo 3 agora. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes 1 dá 3. E ainda tinha aquele menos 7x menos 1 lá no fundo. Bom, gente, continuando aqui a conta, esse é o p de x. Vale lembrar, é só organizar, ó. P de x é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado. Esse x com menos 7x vai dar menos 6x. E o 3 com menos 1 vai dar 2. Ó. Aí ficou assim, bonitinho, tá bom? Bom, destacando quem é quem ali nessa situação, a gente tem, ó, ele falou que esse polinômio é igual a zero. Então, virou uma equação do terceiro grau, né? E aí ele pediu a soma das raízes. Vale lembrar que a soma das raízes em qualquer situação é sempre menos b sobre a, né? E aí quem é quem? Ó? O a é quem multiplica o x ao cubo, o b é quem multiplica o x ao quadrado e o c é quem multiplica o x. E o que está solto é o d. Lembrando aí que a soma das raízes, que é o que ele perguntou, é sempre menos b sobre a. Então a relação lá de soma e produto que eu falei para vocês. E o produto, Patrick? O produto é o seguinte, ó, o macete aqui não perguntou sobre o produto. O produto é sempre o termo independente sobre o primeiro. Então, ó, o termo independente sobre o primeiro, o último sobre o primeiro. Só que na do segundo grau é positivo, na do terceiro grau é negativo. Na do quarto grau, positivo. Na do quinto, negativo. Fica alternando do último sobre o primeiro. Se o produto das raízes for do segundo grau, né? Pensa aí, segundo grau, grau par, é o último sobre o primeiro. Se for de grau ímpar, igual ao terceiro grau, é menos o último sobre o primeiro. Se for do quarto grau, é grau par, é o último sobre o primeiro. Isso para o produto. A soma é sempre menos b sobre a. Nessa questão ele só perguntou sobre a soma. Então a soma aí, ó, menos b sobre a, o b é 3, fica menos 3 sobre 1. A soma dá menos 3, aí o gabarito, ó, a soma de todas as soluções da equação dá menos 3, letra A. Bom, o resto da divisão, ó, teorema do resto. Muita gente leu ali, binômio, será que é binômio? Não, gente, binômio é representação de uma expressão algébrica com dois termos, tá bom? Então, ó, não tem que fazer nada de binômio. Ele está falando de que está pegando esse polinômio e dividindo por esse binômio, dois termos, né? Então, eu posso usar o teorema do resto. Toda vez que o divisor for do primeiro grau, o teorema do resto diz para mim que eu posso pegar, encontrar a raiz do divisor. Como é que eu encontro a raiz do divisor? Eu pego o divisor igual a ele a zero. Ó, o x igual a 5, o p desse valor, o p de 5 me dá o resto. É isso que diz o teorema do resto. O p da raiz do divisor te dá o resto. E aí não tem o cálculo aí vira de valor numérico, ó. Vai ficar assim,
P5 é igual a 2 que multiplica 5 ao cubo, menos 12 que multiplica 5 ao quadrado, mais 11 vezes 5, menos 1. Olha lá, teorema... Ah, Patrick, se o divisor não fosse do primeiro grau, aí tu ia ter que efetuar aquela divisão, irmão. Divisão do método das chaves, igual a gente fez lá na primeira questão, método tradicional, tá? Vai ficar assim, ó, 2 que multiplica 125, que é 5 ao cubo, 5 vezes 5 vezes 5, menos 12 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25. 11 vezes 5 é 55 e ainda tem um menos 1 ali para atrapalhar um pouquinho. Então, P de 5, que é o que vai te dar o resto, 2 vezes 125 é 250, menos 12 vezes 25. Olha, 12 vezes 10 vezes 25, ó, vamos lá, 12 vezes 25 vai dar 50, ó, dá 300, né? Ó, então, menos 300 mais 55 menos 1. Gente, 250 menos 300 dá menos 50. Menos 50 mais 55 vai dar 5. Então, 5 menos 1, 4. Então, ó, o P de 5, que vai me dar o resto, deu 4. E esse é o resto. Ó. O P de 5 ia me dar o resto, tá bom? Então, ó, o gabarito também lá na letra A. Bom, a soma de todos os valores de K para os quais o polinômio é divisível por x menos 2. Quando ele usar a palavra divisível, gente, o que é um número divisível pelo outro? É que quando você pega a divisão, o resto é zero. Então, olhei, divisor do primeiro grau. Se é divisível, ó, vou botar de caneta preta aqui. Se é divisível, é porque o resto é zero. Então eu posso usar o teorema do resto, se eu sei o resto? Pode. Né? Ó, pego o divisor, vê a raiz do divisor, isso que a gente falou agora há pouco. Pego x menos 2 igual a ele a zero, e aí vai ficar x igual a 2. O P de 2 vai te dar o resto. Só que nessa questão, ele já falou quanto é o resto. Ele poderia ter falado que o resto na divisão é 5, é 15, era só tu igualar a 15, a 5. Se ele falasse a 20, você é igual a 20. Nessa questão, ele falou que o polinômio é divisível. Divisível é quando o resto é zero, então o P de 2 vai dar zero. Bom, ó. Então, vou fazer o P de 2. O P de 2 vai ter que dar zero, é só isso. P de 2 é trocar o x por 2, ó. Vai ficar 2 ao cubo mais 2 ao quadrado. Trocando o x por 2, né? Vai ficar assim, ó. K ao quadrado vezes 2 ao quadrado menos 4k vezes 2, menos 5. O P de 2 me dá o quê? O resto. Por ele falar que é divisível, o resto é zero. 2 ao cubo é 8, 2 ao quadrado é 4, vai ficar assim, ó, 4k ao quadrado, olha lá. Menos 4k vezes 2 vai dar menos 8k. Isso aqui, menos 5, é igual a zero. Fica uma equação do segundo grau, ó. 4k ao quadrado menos 8k. 8 menos 5 vai dar 3, igual a zero. Ele perguntou o seguinte, ó, a soma dos valores de K. Você precisa fazer a conta completa, fazer básica? Não precisa. Eu tenho que ver o quê? A soma das raízes. E a soma das raízes, nós acabamos de ver, relembrar, que é sempre menos B sobre A, menos o segundo termo sobre o primeiro. Então, ó, soma das raízes, menos 8 sobre A, que é 4. Então, vai ficar 8 sobre 4, que a gente conhece ele carinhosamente como 2. Pô, ó, tudo letra A, hein? Cuidado. Não é aqui, né, gente, o gabarito. Que às vezes a gente tem essa mania de achar que a letra A é sempre a pegadinha, né? Não é, aí tá certinho, a gente fez ali o cálculo bonitinho, tá bom, gente? Nem sempre a letra A é pegadinha. Bom, vamos lá. O valor para que o grau do... Olha a questão importante, hein? Para que o grau do polinômio seja igual a 3. Gente, repara comigo. O que é o grau do polinômio? Ou da equação que seja polinomial? O grau é o maior expoente que o x aparece. Olhando para essa equação, ó, olhando para essa equação aqui, ela é do quarto grau. Por enquanto, ó, se eu não falar nada sobre o m, ela é do quarto grau, porque apareceu o x à quarta. Ah, Patrick, mas calma aí, calma aí. Beleza, apareceu o x. Mas ele falou que ele quer que seja do grau 3.
Como é que eu vou transformar uma equação de grau 4 numa equação de grau 3? É simples. É só você zerar o coeficiente de x à quarta. Se você zerar esse cara, ó, o mc menos 3 vai zerar. Se zerar o x à quarta, vai sumir aqui o x à quarta. Se zerar quem multiplica o x à quarta. E aí, nesse caso, zerando quem está no x à quarta, sobra essa expressão aqui, ó. E essa expressão, ela é do terceiro grau. Então, para a equação do quarto grau, para o polinômio do quarto grau virar do terceiro, você precisa zerar o coeficiente de x à quarta, para sumir esse x à quarta. E aí some o coeficiente quando m é igual a menos 3. Questão rápida e boa, hein? Vamos lá, mais uma. Aqui, ó, dado o polinômio, sendo A constante, uma das suas raízes vale 3. Gente, toda vez que ele der uma raiz do polinômio, você troca esse valor no polinômio. Então, se ele falou que x é igual a 3, vamos trocar ele no polinômio, vai ficar assim, ó, 3 ao cubo menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais a vezes 3 mais 6, isso é igual a zero. A raiz é sempre quando você troca o valor igual a zero. Então, vai dar 9 menos 4 vezes... Ó, aqui é 3 ao cubo, hein? A pressa é inimiga. Não siga meu exemplo. Vai ficar 27. Não quero fazer um vídeo grande, porque eu faço um vídeo grande e não assiste tudo. Entendeu? Aí eu fico nessa querer fazer rápido, mas não pode fazer rápido e errado. Tem que fazer rápido e fazer certo. Igual a primeira questão. Fui fazer rápido e esqueci o 4 lá no final. Mas no final eu corrigi e deu tudo certo. Ó, 4 vezes 9. 4 vezes 9, que é 3 ao quadrado, vai dar 36. Mais 3a, que é 3 vezes a, mais 6. Ih, rapaz. Ó, 27 menos 36, 27 menos 3 é menos 9. Menos 9 mais 3a mais 6 é igual a zero. 3a menos 3, que é menos 9 mais 6, é igual a zero. Ih, eu acabei de descobrir o a, ó. 3a é igual a 3, a é igual a 1. Se a partir do momento que eu sei que o a vale 1, eu já tenho o polinômio. Ó. O polinômio p de x é 1x ao cubo menos 4x ao quadrado mais ax, ó, agora eu já sei que o a vale 1, mais 1x mais 6. E aí ele falou assim, podemos escrever isso da seguinte maneira. Gente, isso aqui é a forma fatorada do polinômio. Ó. Isso é a forma fatorada. Para eu descobrir a forma ali, né? Aqui eu tenho a forma já aberta, vamos dizer assim. Para eu descobrir a forma fatorada, eu preciso das raízes. Olha que questão linda. Como assim, Patrick, das raízes? Uma raiz eu sei que é 3. Ó, uma das raízes é 3. Então, eu posso fazer um dispositivo chamado, importante demais, pausa, ó, Brio-Ruffini. Vai tacar o Brio ali. Ó, o que o Brio fala para você? Para você colocar os coeficientes, no caso, 1, menos 4, 1 e 6. Bota a raiz aqui, ó. A raiz que você já sabe, uma raiz é igual a 3, ó. E aí eu vou descobrir as outras raízes. Como? Olha o processo, hein? Para quem não lembra, presta bem atenção. O primeiro coeficiente cai. Depois desse primeiro que cai, vai acontecer o seguinte esquema, ó. A gente vem com esse cara daqui até aqui e multiplica. Sempre assim, ó, multiplica. E depois a gente passa para o próximo coeficiente e soma. Então vamos lá. 1 vezes 3 dá 3. 3 somando com menos 4, 3 somando com menos 4 vai dar menos 1. Aí eu vou fazer a mesma palhaçada, ó. Mesma palhaçada. Ele vem com esse, multiplica, depois vai com o outro lá e soma. Então, ó, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 somando com o próximo coeficiente, que é 1, menos 3 somando com 1 dá menos 2. Por último, a mesma coisa, só que lembra de uma coisa, ó, o último tem que dar sempre zero quando a gente sabe a raiz. Como a gente já sabe a raiz, o último tem que zerar, hein, gente? Ó, então esse vem, multiplica com esse, menos 2 vezes 3 dá 6, menos 6, desculpa, menos 2 vezes 3, né, dá menos 6. Somando com 6 dá 0, ó. Tem que dar 0 esse último, tá? Então o último tem que dar sempre 0. E esses caras aí, Patrick, ó, fala comigo, De Chaves. Aqui sobrou 1, menos 1 e menos 2. O que isso representa? São os coeficientes da equação que vai sobrar.
Ó, 1x ao quadrado menos 1x menos 2 é igual a zero. Você tem uma equação do segundo grau ali. Essa equação do segundo grau eu posso resolver, posso encontrar as raízes, né? Você pode fazer Bhaskara, vai dar mais um pouquinho de trabalho, ou posso fazer por soma e produto. Eu vou fazer em soma e produto para economizar tempo. Quando A é 1, a soma é o do meio com o sinal trocado, ou seja, a soma é 1 e o produto é menos 2. Gente, soma 1 e produto menos 2, eu vou ter esses valores aqui, ó. X igual a 2, x igual a menos 1. A soma dá 1 e o produto dá menos 2. Quem não gosta de fazer assim, pode fazer por Bhaskara que dá certo também. E aí a forma fatorada é só você lembrar que fica sempre assim, ó. A forma fatorada fica o polinômio, né? Fica x menos a sua raiz vezes x menos a sua raiz vezes x menos a sua raiz, dependendo de quantas raízes tiver o polinômio. Se tiver 3, vai ficar assim, né? Então, ó, o jeito aqui, quais são as raízes que eu tenho? A raiz 3, que ele já tinha me dado, a raiz menos 1 e a raiz 2. Então, ó, vamos pegar da menor para maior, né? Eu já sei que as raízes que eu tenho, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Raízes que eu tenho. Eu tenho o menos 1, o 2 e o 3 que foi fornecido na questão. Lembra, uma equação de terceiro grau, ela obrigatoriamente tem que ter 3 raízes, hein? Ó, e aí vamos lá. O grau da equação te dá o número de raízes que ela tem. Aqui vai ficar x menos menos 1, é só trocar o sinal das raízes, ó. Vezes x menos a outra raiz, que é 2, vezes x menos a outra. Esse é o modelo da forma fatorada, tá, gente? Fica sempre menos, x menos a raiz, x menos 3. Então, ó, esse menos menos 1 vai ficar x mais 1, que multiplica x menos 2, que multiplica x menos 3. Então, tá lá, ó. Essa é a forma fatorada desse polinômio. Deu um pouquinho de trabalho, mas tá lá. Gabarito, toma cuidado. Pô, depois tu faz isso tudo certo, na hora de marcar, tu marca errado. Pelo amor de Deus, ó. Letra C, tá? Bom, vamos para mais uma aqui, ó. Outro esquema que eu acho muito importante, você não pode esquecer, é, dado um polinômio ou uma equação polinomial, ali, ó, tem um de terceiro grau, vou ter 3 raízes. Só que repara, ele não forneceu nenhuma raiz. Quando ele não fornece uma raiz, tem uma nota que é muito importante, e a ESA gosta disso, hein? E não sei, cara, tô sentindo uma coisa aí que pode pintar essa nota aí. Toda vez, grava bem, que a soma dos coeficientes, ó, é 1, então, desculpa, quando, falei errado, a soma dos coeficientes dá 0, uma raiz é 1. Patrick, se isso não desse certo? Aí a dica é você pegar os divisores do termo independente e ir trocando. Vai ver os divisores de 6 e vai trocando para ver qual zero. Você precisa de uma raiz para eu jogar o Breuer-Ruffini e aí achar as outras, tá? Porque o Breuer-Ruffini ele reduz o grau. No caso do terceiro, ele vai passar para o segundo grau. Então, gente, olha só. A soma dos coeficientes justamente dá 0. Se você reparar, ó, somar os coeficientes aqui, ó, esse coeficiente é 1, esse é menos 2. Somar 1 com menos 2 já deu menos 1. Com menos 5, menos 6. Com 6 dá 0. Então, a soma dos coeficientes deu 0. Por isso, uma raiz é 1. Se eu sei uma raiz, eu vou chamar ele Breuer-Ruffini para conversa. Bom, olha o Breuer-Ruffini. Agora você já sabe, né? Ó, coloca os coeficientes 1, menos 2, menos 5 e 6. Coloca a raiz aqui, ó. Qual é o processo a partir desse momento? Você desce o primeiro cara, né? Ó. E aí vai naquela palhaçada, multiplica, depois soma. 1 vezes 1 dá 1, somando com menos 2 vai dar menos 1. De novo, gente, multiplica com a raiz, soma com o próximo. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 somando com menos 5, de novo, gente, aqui, ó. Vê se você anotou, ó. 1, menos 2, menos 5 e 6. Aí eu descobri que a soma dos coeficientes dava 0, né? Desci com um cara, desci. 1 vezes 1 dá 1. 1 somando com menos 2 vai dar menos 1.
Aí nessa direção aqui cai o menos 1. Ó. Menos 1 vezes 1 dá menos 1. Menos 1 somando com menos 5 vai dar menos 6. Menos 6 vezes 1 dá menos 6, somando com o próximo que é 6 dá 0. Aí ficou assim. Ó. E olha lá, olha a equação que sobrou, gente. 1 é x ao quadrado menos 1x menos 6 é igual a 0. Ah, irmão, olha só. Você pode fazer Bhaskara ou você pode fazer, né, o soma e produto. O A é 1, a soma é o do meio condicional trocado, então, né? A soma vale 1 e o produto menos 6. Tem como eu descobrir as raízes aqui, gente, ó. O x igual a 3 e o x igual a menos 2. Somados dão 1, multiplicados dão menos 2, menos 6, desculpa. Então, as raízes dessa equação são menos 2, né? 1 e 3. São as 3 raízes aí. Então, ela tem 3 raízes reais, tá bom? Letra A. Bom, gente, só para encerrar aqui, menções honrosas, né? Vamos dizer assim, que eu não coloquei nas questões. Uma nota especial também é que quando uma raiz é um número complexo, seu conjugado também vai ser. Enfim, ó, quando uma raiz, né? Ficou horrível aqui. Quando uma raiz é um número complexo, o conjugado também é. Bom, Patrick, não entendi. Vamos pegar um exemplo aqui. Se eu falar para você que numa equação, ó, o 1 menos 2i é raiz, automaticamente você tem que saber que se o 1 menos 2i é raiz, automaticamente o conjugado também é raiz. Ou seja, o 1 mais 2i também é raiz. Se eu pegar 5 mais 3i e falar que isso é raiz de uma equação, então, eu vou falar que o 5 menos 3i, que é o conjugado dele, também é raiz. Então, sempre assim, gente. Toda vez que eu tenho um número complexo, a ESA já cobrou isso, o conjugado também é uma outra raiz. Tá? Sempre, sempre. Supondo que uma raiz é i. Se uma raiz é i, com certeza essa equação tem a raiz menos i. Tá? Então, essa é uma nota bem especial. Tá? E aí, só para finalizar mesmo, aquele lance da soma e produto das raízes, né? Pegando aqui uma equação de terceiro grau agora, vamos supor, ax ao quadrado, bx ao quadrado, mais 6x mais d. E se eu pegar uma equação ax à quarta, eu já falei isso, tá? Mas só para a gente fechar com chave de ouro, a relação entre a soma e o produto das raízes, né? A soma é sempre menos b sobre a, por exemplo, essa aqui é de grau ímpar, né? Terceiro grau. Soma menos b sobre a. Se ele perguntar o produto, como é grau ímpar, é menos o último sobre o primeiro. É o termo independente, negativo, né, invertendo o sinal, sobre o primeiro. Se for de grau par, né, igual ao grau 4, a soma continua sendo menos b sobre a, só que o produto é exatamente o último sobre o primeiro. Então não tem esse lance de trocar o sinal, não. É o último sobre o primeiro. Então, gente, basicamente é isso, tá? Depois você pega para refazer essas questões. Aqui está tudo que eu acho que pode cair de polinômio e equações polinomiais para a prova da ESA, é um resumo, tá? Aquela primeira questão, refaz ela ali com aquele 4, como eu falei, ó, voltando aqui rapidinho, né? Se você ficou aqui até o final. O mais 4 ali que eu fui esquecendo, ele só vai entrar para a conta mesmo lá no final, que ele vai cortar com menos 4, tá? Então, apesar de eu ter esquecido ele, no final eu lembrei dele ali, eu cortei o 4 com menos 4, ficou só 8x e tá safo. Valeu, galera! Espero que você tenha gostado, compartilha o vídeo aí, manda pro teu amigo que tu vai ser teu companheiro de farda, sua amiga também, tá bom, gente? Valeu, um abração, fiquem com Deus. Falta pouco, hein? Vambora!